Bom dia, pessoal do terceiro ano. Dando sequência a nossos assuntos de cinemática da frente 1, vamos passar para a parte de gráficos de cinemática. Eu deixei para falar de uma vez só do movimento uniforme e do movimento formalmente variado. No caso dos diagramas horários da cinemática, são os diagramas, por exemplo, de espaço em função de tempo, velocidade em função de tempo, aceleração em função de tempo, qualquer coisa em função de tempo. Daí o nome diagramas horários. No caso do movimento uniforme, o primeiro diagrama que a gente analisa é o do espaço em função do tempo, que é a velha equação S igual a S0 mais VT, ou S igual a SO mais VT, como o povo chama, né? A equação sorvete, aquelas piadas idiotas. Mas voltando, nesse tipo de função, a posição inicial e a velocidade, que eu destaquei aqui de vermelho, elas são constantes do movimento. O S e o T são variáveis. Para cada T que você coloque aqui, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, você calcula e encontra a posição onde o móvel está naquele instante escolhido. Esses dois são valores constantes, são números fixos. E aí, quando você confronta com a matemática, cai numa função do primeiro grau. Em vez de S0 mais VT, é B mais AX. B é o termo independente de X, S0 é o termo independente de T. A é o que está agarradinho com X, V é o que está agarradinho com T. As funções são correspondentes. É uma função do primeiro grau também, o que vai dar uma reta. E a gente sabe que reta pode ser crescente ou decrescente, depende de alguns fatores. Então, por comparação, o S0 é o B da reta, é o chamado coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo Y. A velocidade é o coeficiente angular da reta, tem a ver com a inclinação da reta. E aí a gente pode fazer a seguinte comparação. Na matemática, quando esse A, esse coeficiente angular, é positivo, a reta cresce. Se é negativo, a reta decresce. Quando ele é nulo, a reta é constante, é horizontal, perdão. Nem cresce, nem decresce, não há variação. No caso da cinemática, não haveria movimento, o móvel não sai do lugar. O B de bola, que é o coeficiente angular, seria a nossa posição inicial. Se o B de bola é positivo, a reta toca o eixo Y acima de zero. Se o B é nulo, ele toca no próprio zero. Se ele é negativo, ela corta o eixo Y abaixo de zero. E o coeficiente angular, o Azinho da reta, ele é mais complexo. Ele pode ser entendido como sendo a taxa de variação do Y em função do X ou a tangente do ângulo alfa, que é a inclinação que a reta forma com o eixo X. Aí você diz, como assim? Eu vou correr aqui um pouquinho, que eu já ia direto para a física. Vamos dar uma analisada na matemática primeiro. Por exemplo, aqui. Quando você tem uma variação em x, isso provoca uma variação em y. Lógico, à medida que o x vai variando, o y varia junto. E esse alfa é a inclinação que essa reta formou. No caso, a tangente de alfa é ΔY por ΔX. É isso que é o A, o coeficiente angular. Por isso que se fala que ele é a inclinação da reta. Mas a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. É ΔY por ΔX. No caso da cinemática, é espaço em função do tempo. Então, à medida em que o tempo corre, o espaço varia, segundo uma reta. Se você calcular a inclinação desse alfa, vai ser ΔY por ΔX, ou seja, ΔS por ΔT. Mas ΔS por ΔT é a velocidade média. Como nesse movimento a velocidade é constante, é a própria velocidade do movimento. Por isso que a velocidade é a tangente ou coeficiente angular da reta. Toda vez, portanto, que a velocidade for positiva, você já sabe, a reta é crescente. Se a velocidade é negativa, reta decrescente. E aí você tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, 3 mais 5t. 3 é a posição inicial, é de onde a reta parte. Na verdade, é onde ela cortaria. Mas nós não trabalhamos com tempos negativos, é do zero para frente. Então, o segmento de reta, né, começa na posição inicial, que é o 3. Se a velocidade é positiva, a reta cresce, no caso 5 metros por segundo. Menos 2 mais 4t, posição inicial negativa, parte de um ponto abaixo de zero, menos 2. Se a velocidade é positiva, reta crescente e assim por diante. Terceiro exemplo, 7 menos 2t, partiu do 7, posição acima de zero. Velocidade negativa, reta decrescente. Esse é o gráfico do movimento. Aí está o exemplo.